parábola e hoje vamos estudar sobre fariseus modernos. Já vimos aqui, em outros encontros, que Jesus era o mestre do ensino. E nós vimos que o ministério de Cristo dividia-se em 3 atividades. Jesus concentrava o seu ministério no ensino, na cura e na pregação. Agora, dessas 3 atividades desenvolvidas por Cristo, ele gastou mais tempo ensinando do que pregando e curando. Isso porque Cristo veio para implantar, para semear a semente do reino. E as pessoas precisavam conhecer do Evangelho. E Cristo veio trazer uma dimensão extraordinária do Evangelho. Ele veio ampliar a lei e torná-la gloriosa. E em cada ensino de Cristo, nós temos a ética do reino. Nós temos o caminho a percorrer para nós sermos salvos. Nós temos como será a vida dos salvos. Nós temos tantos mistérios revelados nessas parábolas. E Cristo contou mais uma delas aqui em Lucas 18, a parábola do fariseu e do publicano. E no verso 9, eu leio o seguinte: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Então, logo no primeiro verso, fica claro quem era o auditório de Jesus. As pessoas que o ouviam naquele momento, quem eram? Eram pessoas que confiavam em si mesmos, ou si mesmas, consideravam-se justas e desprezavam os outros. Esse era o tipo de pessoa que estava ouvindo Jesus nesse momento em que ele conta essa parábola. A pergunta que eu faço para você é uma pergunta reflexiva. Você se considera melhor do que os outros? Já percebeu que existem algumas pessoas que parecem que carregam o rei na barriga? Se sentem melhores do que todos? Tem pessoa que é assim. E é muito difícil conviver com pessoas que se acham melhores do que as outras. E eu conheço algumas, e sabe uma coisa que elas têm em comum? As pessoas que se sentem melhores do que as outras, elas não são boas ouvintes. Você não consegue falar com elas. Elas não têm paciência para te ouvir. Porque ela acha que tudo que você vai falar não vai ter relevância. Ela sabe mais, ela não precisa. Então hoje nós vamos começar uma viagem através da parábola em busca da identificação de fariseus modernos. E sabe qual é a primeira característica que eu encontro nesse fariseu moderno? É que ele não para ouvir. Ele não sabe te ouvir. Você conhece alguém assim? Ou será que nós somos assim? Não temos paciência. Não sabemos parar para ouvir. As pessoas começam a falar e a gente já quer terminar o argumento, terminar a fala. Parece que a gente está com pressa e não tem tempo para ouvir. Muitas vezes isso é a demonstração de um sentimento de superioridade. Jesus continua. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. Cristo usava parábolas para dar lições às pessoas das quais jamais esqueceriam. Ele trabalhava com elementos comuns ao seu auditório. E quando ele disse assim, 2 homens subiram ao templo para orar. Todos sabiam perfeitamente do que Jesus estava falando. Porque o templo que Salomão construiu, Nabucodonosor destruiu, e no tempo de Esdras e Neemias foi reformado, e Herodes também reformou, é esse templo que Jesus conheceu. E esse templo era o centro da religião em Israel.
haviam 7 festas que o povo celebrava. E nestas festas, as multidões se apinhavam em Jerusalém, porque era um local onde as pessoas buscavam um encontro com Deus. Agora, fora dessas festas, dessas 7 festas nacionais em Israel, o templo também era um local onde as pessoas iam para orar. Então, quando Jesus falou assim, 2 homens foram ao templo para orar, todo mundo sabia do que ele estava falando. As pessoas iam ao templo para orar, iam ao templo para adorar a Deus, para buscar sua presença. E eu cresci numa igreja onde existia uma plaquinha na parede que dizia assim, Abacuque 2:20. Jamais esqueci esse texto. Eu gravei na minha infância porque tinha uma plaquinha na igreja. E lá dizia assim, o Senhor está, porém, no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. As pessoas iam ao templo, adorar a Deus, ter um encontro com Deus. Então Jesus disse, 2 homens foram ao templo. E ele disse, um era fariseu e o outro era publicano. Já deu um nó na sua cabeça essa história de fariseu, saduceu, essênio, publicano? Às vezes a gente lê o Novo Testamento e eles estão por aí, né? Às vezes a gente coloca eles todos no mesmo pacote, mas quem eram os fariseus? Vamos falar hoje especificamente desses 2 grupos, fariseus e publicanos. Você lê também no Novo Testamento a respeito do Sinédrio. O que era o Sinédrio? O Sinédrio era uma corte judicial dos judeus. Era o mais alto nível, o tribunal maior da nação. E o Sinédrio era composto de 71 membros. 70 judeus presididos pelo sumo sacerdote. Então o sumo sacerdote, que fazia os serviços lá no templo uma vez por ano, a mais alta autoridade religiosa de Israel, ele presidia o Sinédrio, junto com 70 anciãos judeus. E eles ali tomavam as decisões que tinha que haver com a nação de Israel. E membros do Sinédrio, o Sinédrio estava dividido em 3 categorias. Ele era composto por fariseus, saduceus e herodianos. Eram os 3 partidos que formavam o Sinédrio. E um destes era os fariseus. Então, sobre os fariseus, primeiro, a sua grande liderança era membro do Sinédrio. Era a maior influência religiosa dentro do judaísmo. Eles se consideravam no mundo, mas não do mundo. Eles estavam no mundo, mas não tomavam parte nas coisas do mundo. Eles queriam viver uma vida de santidade, separados de tudo aquilo que os pudesse contaminar. Eles tinham uma visão clara a respeito da vida futura, da vida imortal. Eles aguardavam a vinda do Messias, quando os romanos seriam depostos e Israel seria colocado como cabeça da nação mais uma vez, liderados por um Messias bélico. Era essa a expectativa que eles tinham. Deixa eu até abrir um parêntese aqui. Se você pegar Lucas 4,16 em diante, lá vai dizer que Jesus um dia foi na sinagoga, abriu a Bíblia, começou a ler, e depois que ele terminou de ler o profeta Isaías, e disse que a profecia havia se cumprido, eles pegaram em pedras para apedrejá-lo. Estão lembrados disso? Por que eles quiseram apedrejar Jesus? É porque ao ler o texto de Isaías, Jesus propositadamente omitiu a última parte de Isaías, quando Isaías diz assim, que quando o Messias viesse, ele iria apregoar o dia da vingança do nosso Deus. Era isso que eles esperavam.
E quando Jesus não leu essa parte e disse: hoje se cumpriu a Escritura, eles não queriam Messias sofredor, eles queriam Messias bélico, eles queriam uma guerra, eles queriam voltar a cabeça da nação, e é por isso que eles pegaram em pedras para apedrejá-lo. Então eles tinham um propósito muito claro, os olhos fixos numa vida futura, mas o interesse religioso era o mais importante. Eles evitavam a política, mas eles só se envolviam com a política para manter uma clara separação entre os governos civis e o sacerdócio. Eles não queriam a junção da igreja com o Estado. Eles eram zelosos pelo cumprimento de todos os deveres religiosos prescritos na Torá. A Torá são os livros de Moisés, os primeiros 5 livros da Bíblia, também chamados de Pentateuco. Então a Bíblia do judaísmo, e especialmente dos fariseus, era a Torá. Além da Torá, eles criam em todos os livros do Antigo Testamento, eles até faziam 3 divisões. Para eles a Bíblia era a Torá, os Salmos e os Profetas. Assim eles chamavam a Bíblia. Mas eles tinham a tradição dos anciãos. Essa expressão foi o próprio Cristo quem usou, ao falar dos costumes que eles desenvolveram. E entre os fariseus haviam 2 professores muito conhecidos, Hilel e Shammai. Esses 2 professores fundaram 2 escolas. E os discípulos dessas escolas eram os grandes doutores da época de Jesus. Eles conheciam muito da lei. E essas escolas, a escola de Hilel e a escola de Shammai, era uma escola que ensinava a tradição. Elas interpretavam a Bíblia. Foram esses professores dessas escolas que prepararam aí a Mishnah. O que é a Mishnah? É um comentário da lei. E nesse comentário da lei, eles colocaram vários elementos que não estão na Bíblia. Então Cristo, por exemplo, certo dia, foi numa casa de fariseus, e lá no ambiente, eles estavam lavando as mãos para tomarem a refeição. E os discípulos não lavaram, e eles foram criticados por isso, e Jesus foi criticado. Olha, os teus discípulos, eles comem sem lavar as mãos. E a gente às vezes lê isso e fica se perguntando, mas por que isso? Por que eles não lavaram as mãos? Não é uma questão de higiene, naquela época não era. Na realidade é o seguinte, havia uma tradição deles de não tomar as refeições sem lavar as mãos. Só que era uma tradição tão forte que o dia que não tivesse água, eles tinham que fazer todo o ritual como se houvesse água. E que sentido há de você pegar uma vasilha que não tem água, fingir que a água está caindo, e você ali com as mãos, fingir que tem água? Era uma tradição tão arraigada, que era praticada mesmo sem a água. Foi isso que os discípulos não quiseram se submeter. E por isso foram criticados. Mas então você perceba que eles estavam interessados em qualquer coisa que a lei ensinasse. Para eles a lei era sagrada. E muitos dos fariseus eram escribas e mestres da lei. Quem eram estes? Eram os professores de Bíblia. Eram aqueles que ensinavam a Bíblia. Então, se você quisesse encontrar alguém que entendesse da lei, da Bíblia, tinha que ser um fariseu. E ali estavam os mestres e escribas. O trabalho deles era interpretar e aplicar a lei em cada detalhe minucioso da vida. E foi eles que desenvolveram essa história de que você não pode andar mais do que uma jornada de um sábado. Não, você não pode ir mais longe do que uma jornada de um sábado, porque isso é pecado. Foi eles que inventaram essa história de que no sábado você não pode cuspir no chão, porque você está aguando a terra, e aguar a terra é pecado no sábado. Você não pode carregar peso ao sábado. Então eles inventaram um monte de coisas que não tem na lei. E é por isso que Jesus entrou tantas vezes em confronto com os fariseus. Nós podemos defini-los com 3 palavras. Eles eram
fundamentalistas, conservadores e ortodoxos. O que há de mal com essas palavras? Se não for em excesso, nenhum problema. O problema é o excesso. O excesso em todos os aspectos. Por exemplo, quem é Deus para um fariseu? É um pai rígido que vigia o tempo todo, pronto para castigar a menor infração. Esse é Deus na concepção de um fariseu. Na concepção deles, a vida futura, ou na vida futura, as pessoas serão recompensadas ou punidas, segundo o quê? Os atos que praticarem nessa vida. Então nós podemos definir o farisaísmo dos dias de Cristo numa frase: é o espírito de legalismo e a justificação pelas obras. Foi isso que se desenvolveu na mentalidade do fariseu. Quem era o fariseu? Era aquele que se considerava legalista, porque ele acreditava na salvação pelas obras. O importante é a lei. E para não levar ninguém a quebrar a lei, inventaram a Mishnah, Talmud, Midrash, que são todos comentários da lei, e foram criando cercas para que a lei não fosse quebrada. Mas estas cercas separaram as pessoas de Deus e deram uma visão completamente distorcida de quem era o Pai. É esse fariseu que foi orar. E quando esse fariseu chegou lá, ele faz uma oração totalmente egocêntrica. Eles não se deram bem com algumas pessoas do Novo Testamento. O primeiro foi João Batista, né? João Batista falou assim: vendo ele, porém, muitos fariseus e saduceus que vinham ao batismo, disse o que para eles? Raça de víboras. Não foi um elogio não, né? Foi uma crítica pesada. João Batista disse para os fariseus e para os saduceus: vocês são a raça de víboras, cobras venenosas. E Cristo? Cristo falou assim: vocês são hipócritas. Então, eles tinham uma relação muito difícil com o evangelho equilibrado pregado por João Batista e por Jesus. Eles foram responsáveis na morte de Cristo. Até o acusaram de que ele fazia milagres pelo poder de Beelzebu. E quando chegou lá no templo, o fariseu, disse Cristo, posto em pé para quê? Para que todos o vissem, orava de si para si mesmo. Ele orava para ele mesmo, né? Interessante, não é para Deus, é para ele. Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros. Nem ainda como este publicano aí, ó. O senhor está vendo? Quem é que veio ao templo hoje? Esse publicano? Eu não sou igual a ele, não. Por que eu não sou igual? Eu vou te informar, Deus. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou meu dízimo de tudo que eu ganho. Eu sou melhor que todo mundo aqui. Ele foi ao templo para quê? Para adorar a Deus? Não. Ele foi para receber um elogio. Ele foi para ser visto e admirado. Inclusive, os ricos fariseus, quando vinham ao templo trazendo suas ofertas, eles levavam também uma comitiva de corneteiros. E na hora que ele ia depositar a oferta, as trombetas eram tocadas. Aí todo mundo olhava, ele depositava a oferta. Esse homem fariseu se considerava melhor do que as outras pessoas. Não sou como os demais homens. Como é que os homens são? Os homens são roubadores, injustos e adúlteros. Eu não. E não sou também como esse publicano que o senhor está vendo aí. E por que ele falou isso? Porque o publicano era uma casta odiada. Daqui a pouco eu vou explicar quem era o publicano. O espírito desse homem era o espírito de Satanás. Por quê?
porque Satanás é quem acusa. Apocalipse 12:10 diz que foi expulso o acusador dos irmãos. Então quem é que aponta pecado? É o diabo. E quem fica apontando o pecado de outrem tem o mesmo espírito de Satanás. Duro isso, né? Você conhece algum fariseu moderno que vive apontando o pecado do outro? Será que nós somos assim? E quando vemos a igreja, chegamos em casa, a gente começa, você viu aquele irmão? Você viu aquela irmã? Você viu como foi isso? Você viu como foi aquilo? E a gente se senta no alto do orgulho e quer mostrar o pecado das pessoas. Isso é obra de quem? Satanás. E quem faz isso tem o espírito de Satanás. Você conhece algum fariseu moderno que fica julgando os outros, apontando pecados, se sentindo melhor do que os outros? Eu, Deus, jejuo 2 vezes por semana. E deixa eu perguntar aqui na igreja, quem aqui jejua 2 vezes por semana? Pelo menos. Então ninguém aqui era melhor que esse fariseu, porque ele jejuava toda terça e toda quinta, 2 vezes por semana. Ele devolvia o dízimo. Agora, um fariseu era tão estrito na devolução do dízimo, que Jesus disse certa vez que eles dizimavam o endro e o cominho. Sabe o que isso significa? Que se um fariseu tivesse uma horta em casa, e lá tivesse um pé de alface com 10 folhas, ele tirava uma para dar de dízimo. Estritamente legalista. Nada pode faltar. Porque é por isso que eu vou ser julgado. A salvação minha depende disso. Esse era o conceito do fariseu. E Jesus disse que esse homem, quando saiu do templo, ele não foi justificado. E por que ele não foi justificado? Porque é impossível, com esse espírito farisaico, entrar em comunhão com Deus. Ele volta para sua casa destituído, sem a bênção divina. Porque o espírito dele estava totalmente oposto àquilo que a palavra ensina. O fariseu não entendia que para Deus o que importa é o coração, não as aparências. Você pode ter alguém que aparenta uma coisa, mas o coração só Deus sabe. Você pode olhar para uma pessoa e pelas aparências achar que ela é uma grande pecadora, mas no fundo ela pode ser muito mais próxima de Deus do que você. É isso que a parábola ensina. A parábola ensina que o que importa não são os atos que são praticados, mas é o motivo que os levam, ou que nos levam a praticá-los. É isso que importa. E então chegamos ao segundo personagem da história. Também subiu para orar um publicano. Quem eram os publicanos? Geralmente Roma escolhia em cada cidade ou província um cidadão rico, e a ele delegava o cargo de coletor de impostos, publicano. Geralmente esse homem contratava outros para que esses contratados fossem às casas, aos comércios e cobrassem impostos. Então eram pessoas ricas, eles recolhiam impostos para Roma, era o coletor oficial da receita interna de Roma. E naquele tempo as pessoas pagavam impostos por elas mesmas e pelas terras que elas possuíam. E na maioria, os publicanos eram judeus. Por quê? Porque Roma não queria entrar em atrito com a nação judaica. Então pegava gente de dentro da própria nação para fazer o trabalho sujo. Eles achavam que era mais fácil um judeu devolver imposto para um judeu
do que para um romano. Eles usavam essa estratégia. Só que os judeus que se submetiam a isto eram odiados por dois motivos. Porque como publicanos, como cobradores de impostos, eles extorquiam as pessoas, cobravam mais do que deveriam, e eles eram considerados traidores da nação. Por quê? Porque estavam se submetendo ao Império Romano. Os opressores. Lembre-se que nos dias de Cristo, Roma dominava o mundo, e os judeus estavam debaixo da pressão romana, do chicote romano. Eles eram odiados. Como Jesus lidou com os publicanos? Ele até chamou um deles para ser discípulo, né? Mateus. Mateus era um cobrador de impostos. E Jesus chamou para o seu grupo alguém que era tremendamente odiado. E a Bíblia conta a história de um outro publicano que até se converteu, Zaqueu. Era também um publicano, lá de Jericó. Se converteu e também seguiu a Cristo. Jesus não faz acepção de pessoas. Qual foi a oração do publicano? Verso 13. O publicano, estando em pé, longe. Por que longe? Porque ele não se sentia digno em estar entre os adoradores. Ele se considerava um tremendo pecador. Ele ficou de longe, cabeça baixa, espírito humilde. Nem ousava levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Que oração extraordinária! Alguém que reconhece a sua pecaminosidade, a sua necessidade de Deus e clama por misericórdia. Esse publicano entrou no templo juntamente com outros adoradores, mas se sentia indigno de participar da devoção. Esmagado por um senso de culpa, estava como que só na presença de Deus, e seu único desejo era ser perdoado, alcançar o perdão para os seus pecados. Jesus conclui a parábola dizendo: digo-vos que este, referindo-se ao publicano, desceu justificado para a sua casa, e não aquele, o fariseu, porque todo o que se exalta será humilhado, mas todo o que se humilha será exaltado. Vamos orar? Graças te damos, ó Deus maravilhoso, pela noite que se passou e por termos amanhecido na tua santa e maravilhosa proteção. Em nome de Jesus, nós te pedimos misericórdia e perdão pelos nossos pecados. Como publicano, nós reconhecemos que somos miseráveis pecadores e que precisamos de tua glória, de tua misericórdia, do teu amor e do teu perdão. Em nome de Jesus, Pai, atenda às nossas orações e responde conforme a tua vontade. Eu entrego cada pessoa que está orando comigo nesse momento em tuas mãos, aos teus cuidados e a tua proteção. Dê um dia de paz para cada um de nós. Livra cada pessoa que está orando comigo e a que forá futuramente, não importa o dia nem a hora. Livra de dores, de sofrimentos, de acidente, de morte, de peste, de vírus. E livra de todo o mal que esse mundo oferece. E aqueles que estão enfermos, estão doentes, Pai, envia os teus santos anjos para tocar nessa enfermidade, repreender essa enfermidade, para que o teu nome venha ser glorificado e exaltado na vida desta pessoa. Mais uma vez nós te pedimos a tua misericórdia e a tua proteção. E aqueles que estão, Pai, tristes, desanimados, que o Senhor venha colocar paz e alegria no seu coração. Dai para cada um de nós
um restante de semana maravilhosa na tua santa e poderosa proteção. A gente não merece nada porque nós somos pecadores, mas nós somos pecadores arrependidos. E nós te pedimos que o Senhor venha nos lavar com o sangue do Cordeiro. Não permita que o sacrifício de Jesus venha ser em vão na nossa vida, mas pelo contrário, que o sangue de Jesus venha nos purificar de todos os nossos pecados. Toma conta deste jovem que está orando comigo. Quem sabe está sendo um jovem viciado na pornografia, nas drogas, e não tem força para sair. O Senhor venha, Senhor, dá força para ele, para que este jovem venha ser um instrumento nas tuas mãos. Quem sabe alguém está orando comigo agora, está triste, está pensando até em se matar. O Senhor venha, Senhor, ajudá-lo, para que essa pessoa venha entender que essa pessoa é uma pessoa que o Senhor ama muito ela. E o Senhor quer que essa pessoa se arrependa dos seus pecados, volta para Jesus e seja um instrumento nas tuas mãos. Atende nossos clamores, nossos pedidos. Abençoe esse pai que está orando comigo agora, esta mãe, este filho. E aqueles que forem orar futuramente também, que essa oração venha fazer feita na sua vida, como se fosse ao vivo. Nós não merecemos nada do Senhor, mas nós pedimos tudo em nome de Jesus, que vive e que reina para todo sempre. Amém. Um abraço a todos, tenham uma ótima sexta-feira na santa, maravilhosa proteção divina. Amanhã, sábado pela manhã, estaremos colocando a segunda parte desta mensagem do pastor Arilton Oliveira. Que Deus te abençoe, te guarde e te proteja de todo mal, que assim seja, em nome de Jesus. Amém.